quer ver. Bom dia, bem-vindo a mais um Caminhos da Responsabilidade da Aliança Evangélica Portuguesa. Ainda a semana passada celebramos a Páscoa, uma data marcada primeiramente pela cruel morte de Cristo na cruz, mas acompanhada também pela esperança da sua ressurreição, que logo aconteceu a seguir ao terceiro dia. Mas você alguma vez perguntou por que é que Cristo teve que morrer? Se ele era realmente o Filho de Deus, não teria poder para se libertar daquela cruz? Porque é que Jesus teve de sofrer daquela maneira humilhante se estava inocente? São perguntas profundas, mas sobre as quais vale a pena refletir. E para isso, vamos hoje ficar à conversa com os nossos convidados. São eles então o pastor Edi Fernandes, connosco está também o pastor Samuel Vicente e ainda o evangelista Bruno Malheiros. Olá, bom dia então. Obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã. Vamos lá então tentar perceber um pouco mais a fundo o que é que celebramos na Páscoa. Muito bem. Bom dia, Sara, e bom dia aos meus colegas. Bom dia. Eu, para partilhar o que é que celebramos na Páscoa, nada melhor do que ler alguns dos versículos mais amados da Bíblia Sagrada, para mim pelo menos, e vou ler aqui em João 3, no versículo 16 em diante. Diz assim: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Estes versículos aqui falam sobre, para mim, o que é a Páscoa. É quando Jesus veio ao mundo para dar a sua vida, morrendo na cruz do Calvário. Jesus Cristo é para nós cristãos o Senhor de todos os cristãos e é também, nós acreditamos, o Salvador do mundo. E na Páscoa nós comemoramos aquele evento marcante na história onde ele deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário e não só morreu, porque se ele morresse a história ficava por aí e não estávamos aqui hoje. Ele morreu, mas conquistou a morte, ele ressuscitou e ascendeu aos céus, onde um dia nós o aguardamos para nos vir buscar. Há esperança então, e daqui a pouco já vamos falar melhor também sobre esta esperança que a Páscoa, a morte de Jesus na cruz, nos traz. Mas é também interessante, recuando na história, há 2000 anos atrás, quando tudo aconteceu, Jesus estava inocente. Mesmo assim, ele foi condenado. Porquê que Jesus tinha de morrer, ainda por cima na cruz, daquela forma humilhante, se não havia nada para o acusarem? Olá, bom dia a todos. A morte de Jesus na cruz, de facto, é o cumprimento de muitas profecias que estão contidas no Velho Testamento. E, de facto, apesar de Jesus ter vivido uma vida isenta de erro, enquanto homem, enquanto Filho de Deus, a Escritura diz que ele é o Cordeiro de Deus, numa alusão a toda a história do Velho Testamento, a tudo aquilo que era profético, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, necessariamente Jesus teria de morrer, porque já a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário um cordeiro puro, sem pecado, sem defeito, para expiar a culpa de toda a humanidade. Então a morte de Jesus não foi um acidente, foi mesmo planeada por Deus. Sim, tal e qual. Por isso a Escritura diz o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então... E quando é que será que Deus planeou logo a morte de Jesus? Podemos, recuando, pensar também quando o pecado entrou no mundo, logo aí Deus encontrou a solução? Eu creio que podemos ir ainda um pouquinho mais além dessa afirmação, porque isso era o mesmo que dizer que, à medida que os factos foram acontecendo, Deus teve que ir elaborando planos. E Deus tem o controle de toda a história. Exatamente. Nada foge ao controle de Deus. Dentro da sua soberania e da sua presciência, Deus sabia exatamente que a criação do homem iria implicar no sacrifício do seu próprio filho. Portanto, havia um erro, aliás, há muitos erros, todos nós erramos e por isso precisamos de perdão. E podemos ver em Jesus esse perdão consumado na sua pessoa. Jesus, que a dada altura na Bíblia também nos diz que ninguém lhe tirou a vida, ele próprio a deu por amor a cada um de nós.
como é que eu posso ver então, rever na morte de Jesus esta possibilidade de eu viver como se não tivesse pecado? Exatamente. Bom dia a todos, Sara. Realmente é verdade, quando Jesus se apresenta como sendo o bom pastor, ele deixa claro que ninguém lhe tirava a vida, mas ele próprio a dava. Quando pensamos na Páscoa, aparentemente, para muitas pessoas, talvez, a ideia de Jesus morrer, e parece que o fim acaba por ser trágico, para muitas pessoas parece que toda a história de Jesus, que iniciou bem, termina de uma forma trágica, mas a verdade é essa, a vida que ele deu-a para que nós pudéssemos ter vida. A certa altura Jesus ele afirmou, e temos isto escrito na Bíblia, de que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então nós podemos ver essa vida abundante que ele dá ao morrer na cruz. Quando nós aceitamos esse sacrifício, aí nós temos acesso a essa vida e vida com abundância, vida eterna, paz com Deus, e esse foi o propósito da sua vinda. Mas para isso precisamos de reconhecer este sacrifício de Cristo. Precisamos reconhecê-lo, precisamos não apenas crer nele como alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que ficou gravada na história, mas precisamos crer, precisamos recebê-la. Como o meu colega, pastor Eddie, citou há pouco, ele veio, diz a Bíblia, conforme o texto foi lido, que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então há a necessidade de uma aceitação desse sacrifício. E esse sacrifício foi feito para todos, para aqueles que creem, para aqueles que não creem, mas o ponto de viragem está naquele que crê, que aceita e que recebe esse sacrifício em seu coração. Então, uma oportunidade que Deus nos dá. Aliás, Deus é o Senhor das novas oportunidades para termos um recomeço, olhando para este sacrifício de Jesus, acreditando que Ele é o Filho de Deus e reconhecendo que precisamos realmente do seu perdão. É isto que nós chamamos de arrependimento. E para o arrependimento há perdão. Essa é também outra boa notícia. Recuando de novo, antes ainda da crucificação de Cristo, a última semana da vida de Jesus, a chamada a Semana da Paixão, foi também marcante, eu diria mesmo muito difícil para Jesus, que sabia que ia enfrentar toda aquela condenação e aquela morte de cruz. Quais foram os factos mais marcantes da Semana da Paixão e que nos revela também um pouco do coração de Jesus? Eu acho que os factos que ocorreram nessa semana, Jesus teve que cumprir perfeitamente o que aconteceu na Semana Pascal, já na história do judaísmo, é daí que vem esta celebração toda. E Jesus cumpriu rigorosamente com tudo. Eu acho que para mim das coisas mais marcantes foi as várias tentativas que foram colocadas para tentar desacreditá-lo, para tentar com que ele falhasse. Porque ele tinha que ser o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E repetidas vezes tentaram traí-lo, enganá-lo, manipulá-lo, para ele simplesmente cair e mostrar que ele afinal não é assim tão perfeito. Mas ele cumpriu rigorosamente tudo perfeitamente até ao fim. A ceia pascal com os seus discípulos foi um momento fantástico nesse tempo. A vez que ele foi perante Herodes, a vez que ele foi perante Pilatos para ser interrogado: quem és tu? És tu verdadeiramente quem todos dizem que tu és? E ele mostrou claramente que ele era verdadeiramente não só o rei dos judeus, mas o rei dos reis e o senhor dos senhores, e deu livremente a sua vida, sem retaliação, sem vingança, com esse perdão perfeito, amando incondicionalmente as pessoas até ao fim, onde ele entregou a sua própria vida de livre vontade. Podemos dizer que ele próprio deu a sua vida, ninguém lhe tirou a vida, ele deu a sua vida. Ele foi por amor a nós à cruz e deu tudo o que tinha por amor a nós. Então há tantos detalhes mas para mim talvez os mais marcantes é o facto de ele ter mantido o seu silêncio e, apesar de tudo o que lhe fizeram, nunca falhou, nunca pecou. Nunca desistiu desta missão difícil que o aguardava. Só mesmo Jesus para a suportar, é verdade. Jesus, que foi condenado, acusado pelo seu próprio povo, foi condenado à morte na cruz
no meio de outros dois homens. Os outros dois eram salteadores, eram realmente ladrões, que tinham tido um percurso realmente bastante criminoso ao longo da sua vida, e eles por isso foram crucificados. Jesus não, já vimos. Ele estava inocente, aceitou ainda assim ir à cruz. E é interessante que das últimas palavras que Jesus disse na cruz, sublinho estas que encontramos também na Bíblia, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Também aqui, o que é que podemos entender do caráter de Jesus? Eu penso de facto que isso é revelador de muita coisa. Não só de facto essa afirmação é fortíssima, mas há uma outra que eu aproveito para salientar, quando se fala da traição de Judas, o traidor. Também. É interessante quando ele se encontra com Jesus, a expressão de Jesus é: amiga, que tu vens. E nós sabemos que Jesus não era hipócrita, e ainda assim, sabendo que Judas o iria colocar em toda aquela trajetória de dor, de vergonha, de ofensas físicas, ainda assim ele é capaz de expressar de facto: a que tu vens, amigo. Talvez numa tentativa de fazer Judas perceber o que é que estava a fazer, mas isto em linha com essa afirmação. De facto, Jesus tinha uma alma tão estruturada que os conteúdos do coração dele não eram ditados por aquilo que as outras pessoas ao redor faziam. E penso que essa é também uma das metas, porque só assim é que nós podemos entender quando Jesus diz e ensina: se te ferirem numa face dá a outra. É difícil, não é? Todos nós podemos perceber isso, mas na medida em que deixamos Deus trabalhar em nós, eu creio que essa acaba por ser uma das nossas metas enquanto cristãos. A vida de Deus a transbordar, a fluir, a manifestar-se em nós, de maneira que nós consigamos viver o cristianismo. E isso faria muita diferença se todos nós conseguíssemos viver assim, segundo este exemplo de Cristo. Muitas das guerras, muitos dos conflitos que hoje existem não existiriam, não é? Se tivéssemos esta capacidade de deixar a mágoa para trás, de perdoar, não é? De amar, mesmo quando as pessoas falham. E é maravilhoso ver que Deus é precisamente este amoroso Pai que está de braços abertos para nos acolher. A tarde em que Jesus foi crucificada também ficou marcada na história. Não houve nenhuma outra tarde, sexta-feira, tão negra como aquela. Por exemplo, na Bíblia nós encontramos o relato em vários evangelhos, nomeadamente em Mateus, que diz que a partir do meio-dia toda a terra ficou na escuridão até às 3 horas da tarde. Portanto, era dia e de repente ficou tudo às escuras. Por volta dessa hora, Jesus disse: meu Deus, porque me abandonaste? Naquele momento, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas estalaram. Os túmulos abriram-se e muitos dos judeus falecidos ressuscitaram, saíram dos seus túmulos e, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa, onde muita gente os viu. Até o oficial romano, que estava perante toda esta situação, confessou, ao ver tudo isto, este homem era realmente o Filho de Deus. Eu imagino naquele momento, de repente faz escuro, há um tremor de terra, o véu do templo, que jamais poderia ser rasgado, não é? Foi ali naquele momento rasgado. O que é que tudo isto simboliza? Em primeiro lugar, nós compreendemos que até o próprio universo se manifestou à crucificação e à morte de Jesus. Vemos também nesta passagem bíblica, e um tempo antes de Jesus estar na cruz, vimos uma autêntica submissão à vontade do Pai. Embora haja essa exclamação: Pai, porque me desamparaste, mas horas antes nós vimos Jesus a dizer, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então nós vimos aqui uma submissão. E quando há submissão a Deus, alguma coisa de extraordinária tem que acontecer. E a submissão de Jesus Cristo na cruz fez com que alguma coisa acontecesse, com que algum tipo de manifestação sobressaísse, e o próprio planeta, o próprio universo, a própria natureza se manifestou por causa do sacrifício de Jesus. Vimos que o véu do templo foi outra manifestação, como que uma aprovação de Deus, dizendo: ok, o preço que o meu filho tinha para pagar foi pago.
na crucificação de Jesus, e deixem-me salientar sobre este ponto, nós temos ali a expressão máxima da reconciliação de Deus com o homem. Quando o véu se rasga, e a própria Bíblia diz que em Cristo Deus estava reconciliando o homem e Deus. Então, ao vermos o véu se rasgar, entendemos que a porta, o caminho para Deus se abriu. O próprio Senhor Jesus, ele afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por ele. Numa sociedade relativista, talvez alguém pudesse pensar ou afirmar, dizer que, ok, Jesus foi mais um grande crânio que surgiu na sociedade, mas ele, quando se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida, ele não diz, olha, eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade, eu sou uma outra forma de vida. Não, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que a única forma para chegar a Deus seria através dele. Então, na cruz, nós temos como que as portas abrindo-se, a natureza manifestando-se para que o homem se reconciliasse com Deus. As últimas palavras de Jesus na cruz foram mesmo: está consumado. E naquela altura ele morreu. Pastor Samuel, será que nesta altura o diabo, nós ainda não falámos nele, mas sabemos que ele é o pai da mentira e estava desejoso por ver aquele momento acontecer, ele estava desejoso por ver o mal triunfar sobre o bem. Nós sabemos que isso não aconteceu porque Jesus triunfou, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas naquele momento ainda não tinha havido a ressurreição. Será que o diabo pensou que realmente tinha vencido a batalha? É provável que sim. Agora, ao contrário, fazendo aqui uma ressalva, ao contrário daquilo que a Sara disse, eu creio que este não foi o dia mais negro da história, eu creio que este foi o dia mais glorioso da história, porque com ele se consumava, de facto, a redenção, a possibilidade do homem, como o Bruno aqui dizia muito bem, do homem se reconciliar com Deus. Agora, essa é uma pergunta que eu às vezes faço a mim mesmo. Qual a ideia dele com tudo isto, sabendo que estava profetizada a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, e de facto nesse dia se consuma de facto então um conjunto de profecias, e nós sabemos que a morte não foi capaz de segurar Cristo. A morte de Jesus é a nossa vitória, a condenação dele é a nossa liberdade, todo o peso do pecado que Jesus carregou é a nossa libertação. De facto, esse é um dia... O que é que de facto Jesus carregou então ali naquela cruz? Jesus carregou todas as nossas ofensas a Deus. Portanto, a dívida que nós tínhamos pela desobediência, a dívida que nós tínhamos para com Deus, foi como se Jesus a tivesse pago em nosso lugar. De maneira que nós agora podemos chegar diante de Deus e invocar, de facto, o sacrifício de Jesus em nosso benefício. Porquê? Porque a dívida foi paga, foi cravada na cruz, como o apóstolo São Paulo diz. A morte de Cristo na cruz não foi em vão, e o sangue que ele verteu na cruz tem este poder de nos restaurar e de nos ajudar a começar uma nova vida em paz com Deus. Por exemplo, Pastor Edi, cada um de nós poderia contar a sua história, todos nós temos um antes e depois de Cristo. No caso do Pastor Edi, como é que sentiu a dada altura na sua vida esta mudança, este efeito da morte de Jesus na cruz também na sua vida? Eu gostaria também só de acrescentar aqui uma coisa ao que foi dito há pouco. Falamos sobre aquelas duas palavras emblemáticas, está consumado. E tem também um bocadinho a ver com o que eu vou dizer a seguir. Mas eu queria ler aqui mais uma passagem que encontra-se em Efésios 2, 8, 9 e 10, diz: porque é pela graça que estão salvos mediante a fé, e isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E isto é muito importante. Quando Jesus diz está consumado, ele demarca-se da religião. Porque a religião é uma forma como os homens tentam chegar a Deus. E tentamos chegar a Deus como? Fazendo, tentando agradar a Deus com obras, com rituais, com preces, pagando sacrifícios. Queremos agradar a Deus. Isso é a tentativa do homem. Mas Jesus, ao dizer na cruz está consumado, está a dizer está feito. Está feito, a salvação está garantida. Não há nada que eles possam fazer, eu já fiz tudo, eu paguei o preço. E eles agora todos podem vir a mim, todos podem acreditar, todos podem receber este dom gratuito que eu dou a todos aquele que crê, que não pareça, mas tenha a vida eterna. E o que é que mudou então na sua vida quando percebeu na minha vida o que mudou realidade? Foi quando eu passei muito tempo da minha vida à procura de Deus, passei muito tempo da minha vida envolvido com muita coisa, que eu tive envolvido com N de cenas, não adianta
talvez contar aqui muitas das desgraças, mas passei por esse mundo todo da droga, do sexo, drogas e rock and roll. E tentei tudo, tentei procurar soluções, mas um dia, em 1984, quando caí em mim e caí no facto que eu não tinha salvação nenhuma, não havia nada que me podia ajudar, e entreguei a minha vida ao Senhor. E naquele dia fantástico, eu lembro-me do dia, lembro-me da hora, lembro-me do acontecimento, tudo, ali tudo mudou. Deus deu-me esse dom gratuito e disse: está consumado, eu já paguei o preço por ti, Eddie. Eu ofereço-te este dom maravilhoso. E para mim foi instantâneo, foi fantástico, porque num só dia tudo mudou. Tudo mudou, realmente. Para outras pessoas é um processo, para mim não. Foi como se a luz se acendesse e tudo transformou, e eu aí nesse mesmo dia entreguei a minha vida, e pouco tempo depois estava a caminho de Portugal para vir me preparar para o ministério, para começar a minha formação, e realmente há o tempo antes de Cristo e há o tempo depois de Cristo. Não tem nada a ver. Hoje a minha vida tem alegria, tem paz, tem harmonia, tem amor, tem tudo o que eu mais preciso, porque foi este dom que Ele me deu na cruz do Calvário, quando Ele diz: Eddie, está aqui, está consumado, está feito por ti. Tem tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para cada um de nós. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. O que é que nós podemos ver na ressurreição de Cristo? O que nós podemos ver, de facto, que não há nada que seja capaz, a morte não foi capaz de segurá-lo, a sepultura, toda aquela trama, se quisermos, para terminar a sua vida. Portanto, Jesus é de facto a vitória do cristão, o firme fundamento de todas as coisas. E que esperança é que acrescenta à nossa vida esta ressurreição de Jesus? O apóstolo São Paulo diz que ele se tornou a primícia de entre os mortos, o primogénito, ou seja, o primeiro. E um dia seremos nós a segui-lo, a acompanhá-lo, onde quer que o Senhor... Jesus disse: onde eu estiver, vocês também estarão, vou preparar-vos morada. De facto, esse sempre foi o grande desejo de Deus, estar com o homem, relacionar-se com o homem. Por isso, toda a Páscoa, a consumação desse grande propósito de Deus, de estar em paz connosco. E, de facto, Jesus é a vitória do cristão. Há esperança, então, para além da própria morte física, há esperança desta reconciliação, a vida eterna, que nós podemos começar a vivê-la já hoje, a partir do momento que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como é que isto pode acontecer? É simples, é simples. Hoje já falámos acerca da forma como a morte foi vencida, quando Jesus morre, ressuscita. Ok, então a barreira foi separada. Falámos um pouco sobre o tempo da mudança. Isto é que o pastor Eddie explicou isto muito bem. Houve um tempo de mudança na sua vida em que ele precisou, como todos nós, como eu, como cada cristão, houve um momento da virada, através do arrependimento, teve que haver uma rodada, uma volta de 180 graus na nossa vida. Olhamos para Cristo, confiamos nele, confiamos na sua palavra, e quando nós aceitamos este sacrifício, quando decidimos servir e segui-lo, aceitando-o como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a viver a vida eterna, embora aqui, mas eventualmente a vida eterna depois da morte. Mas começamos a receber já os benefícios aqui na Terra da vida eterna, através das bênçãos, através das vitórias, através dos obstáculos que Deus nos vai ajudando a ultrapassar. E quem experimenta Cristo certamente irá experimentar alguma coisa revolucionária na sua vida para o bem. Que assim seja também possível e real na vida de cada um de nós. Basta experimentarmos, basta querermos, basta aproximarmos-nos de Deus, porque Ele vem também ao nosso encontro. Obrigada por terem estado aqui à conversa connosco nesta manhã. Você não pode fazer nada por si próprio para remover o pecado da sua vida, mas Jesus pode. E a cruz é a prova disso. Ali Jesus entregou-se a si próprio e carregou sobre si tudo o que há errado no mundo, incluindo as minhas e as suas falhas, para nos libertar e oferecer a salvação. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele venceu a própria morte e hoje, com Ele, também nós podemos ser mais do que vencedores. Basta então reconhecer que precisamos do seu perdão, convidá-lo a fazer parte da nossa vida e iniciarmos uma nova caminhada rumo à eternidade. Para começar, leia a Bíblia, a Palavra de Deus, e a propósito, hoje temos também para lhe oferecer este livro, Páscoa,
a grande surpresa. Para o receber, basta então contactar-nos para os telefones em rodapé. Nós voltamos a estar consigo já na próxima terça-feira, às 6 da tarde, aqui na RTP2, e às 22h45 na Antena 1. Então, até terça, se Deus quiser.